Ontem falamos sobre a origem da vida, certo? Se você que está na internet aí não viu esse tema, né? Está no canal da igreja aqui, disponível, certo? O tema de ontem, a origem da vida, e hoje darei prosseguimento falando sobre a origem do ser humano. Afinal de contas, o que somos nós? De onde viemos, né? Nós somos, como dizem alguns, macacos pelados, né? Homo sapiens, animais racionais, ou somos imagem e semelhança de Deus? Temos que responder, mas vamos então a essa questão nesta noite. Aqueles que creem, né, no modelo da evolução, advogam essa hipótese, eu nem chamo teoria, porque teoria já é muito avançado. Teoria já é uma ideia bem assim estabelecida, conta com evidências, sabe? Para mim é mais uma hipótese, uma ideia. Da macroevolução é mais ou menos isso que está na tela aí de vocês. Há uma primeira forma de vida ali, sabe-se lá qual foi, ninguém sabe, que vai, com o tempo, se aprimorando. Lembram que eu falei ontem sobre informação genética? Panspermia cósmica, lembram que pode ser essa? Da panspermia cósmica? O que é isso mesmo? A vida vem do espaço. Ok, vamos dar mais uma chance. Veio, tá. Mas como é que essa vida, que tinha uma bagagem genética tal, X, se aprimorou? Desenvolveu órgãos novos, planos corporais novos, funções novas. Isso demanda mais informação. E aí, de onde veio? Eles creem, e aqui tudo é fé mesmo, tá, gente? Eles creem que do espaço continuaram chegando bactérias, talvez vírus, e esse material genético foi sendo incorporado um no outro. É demais, né? Eu era um leitor voraz de ficção científica quando jovem, mas confesso que essa é a ficção mais ficcional, para dizer assim, que eu já vi na minha vida, né? Vai chegando mais informação. Porque sim, para que aquilo que começou lá, sabe-se lá como, chegasse até ali, mais e mais e mais informação vai sendo adicionada. Isso é a chamada macroevolução. De uma simples, e você já sabe que não é assim, não há simples forma de vida, de uma forma de vida supostamente rudimentar, todas as demais formas de vida foram surgindo no planeta. Ok? A microevolução, essa palavra não é muito adequada, mas eu prefiro usar, quem sabe, adaptação, ou como dizia o Dr. James Gibson, que foi o diretor do Geoscience Research Institute, na Califórnia. Lá em Loma Linda, a nossa igreja tem um instituto de pesquisas em geociências, mantido pela igreja. Louvado seja Deus por isso. Com cientistas ali, com uma ótima formação acadêmica. E o Dr. James Gibson usava uma outra expressão. Ele falava assim, diversificação de baixo nível. E eu acho que é bem adequada. É uma diversificação limitada. Por exemplo, eu estou vendo aqui agora. Há pessoas mais clarinhas, pessoas mais escuras, pessoas no meio do caminho, pessoas com o olhinho mais puxado, pessoas com olhos mais redondos, pessoas com cabelos claros, pessoas com cabelo escuro, pessoas sem cabelos. Mas quando Jesus voltar vai ter de volta. Então, amém, né? A variação entre nós, seres humanos. Mas eu não aceito, quem sou eu para não aceitar, né? Mas eu não concordo, eu tenho o meu direito de não concordar, com você dizer que há uma raça branca, uma raça negra. Errado, não somos cachorros. Há uma raça só. Qual? Humana. Raça humana. E o criacionista bíblico é o que menos tem, não tem, na verdade, motivos para pensar, advogar ou ter sentimentos racistas. Por quê? Porque nós cremos na Bíblia que diz que viemos todos de um mesmo casal. Logo, somos literalmente todos irmãos. Os evolucionistas é que têm problemas com isso. Sabe por quê? Darwin era racista. Sabiam disso? Tem um livro dele que é colocado debaixo do tapete. Geralmente eles falam da Origem das Espécies, que é o livro mais famoso, né? Mas tem um livrinho dele escondido debaixo do tapete, que é A Origem do Homem. E nesse livro ele fala assim, categoricamente, pena que eu não tenho aqui, nesta palestra não tem a citação, no outro eu tenho, mas depois eu posso lhes dar a fonte. Ele fala claramente que os negros são inferiores aos brancos. E diz que as mulheres são inferiores aos homens em tudo. Em escrita, poesia, trabalhos mais braçais, não importa, o homem sempre vai ter vantagens. Curiosamente, na mesma época de Darwin, viveu uma senhorinha
que algumas pessoas desprezam, incensam o Darwin, racista e sexista, né? Mas uma senhora da mesma época dele, que escreveu muita coisa, dizia assim, que homem e mulher foram criados essencialmente iguais diante de Deus. Eles se complementam, eles têm suas diferenças abençoadas, mas são iguais em essência. E ela diz que o nome do homem de cor, como se dizia na América naquele tempo, né? O nome do homem negro é escrito ao lado do nome do homem branco no livro da vida. São iguais, obviamente. Com quem você fica? Com Charles Darwin ou com Ellen White? Eu não tenho nem dúvidas, né? Mas tem gente que diz que Ellen White é isso, aquilo, e Darwin na faculdade, nas universidades, na imprensa secular, é Darwin. É pena que não sabem né, do restante da história, né? Então, repito, para nós, essa história de macroevolução, ela é ficcional, e é mesmo, não há evidências disso. Da adaptação, das diversificações limitadas, sim, há evidências, e cremos nisso. Os cães passaram por essa diversificação. Qual foi a raça de cão que entrou na arca? Não sabemos. Nós temos hoje os descendentes modificados deles. E em outras espécies aconteceu a mesma coisa. Gatos, e por aí vai, felinos, né? Marsupiais, enfim. E há o outro lado da história que pensa exatamente como está em Gênesis 1, 26, 27, texto que alguns querem que seja mitológico, né? Mas que para nós, adventistas do sétimo dia, é um texto histórico, é um texto factual, que diz, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu fico com esse relato histórico. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Portanto, eu não sou animal racional. Eu não pertenço ao reino animalia, né? Eu não sei se é reino animal, a categoria de animais. Nós somos criados numa categoria superior para administrar a criação, os animais, as plantas. Infelizmente, por causa do pecado, o ser humano não tem feito bem esse papel, né? Não tem cumprido bem esse papel, tem mais degradado do que administrado. Mas a nossa função como mordomos de Deus sempre foi e deve ser cuidar, administrar, zelar, amar os animais, cuidar da natureza, não por essas bandeiras ambientalistas que tem que ver com paganismo, com panteísmo, panenteísmo. Isso não tem nada a ver com a gente, né? Bandeiras políticas que aproveitam essa causa ambientalista para levar avante outras pautas. Não, a nossa pauta é bíblica. Nós somos mordomos de Deus e nós administramos bem, por isso queremos administrar bem o tempo, o templo, corpo, os talentos, os tesouros e a terra. São 5 T's agora, tá? Terra, planeta Terra. Terra que não é uma deusa Gaia, que não é uma mãe para ninguém. É o planeta Terra, nosso ambiente, nosso habitat, nossa casa, que Deus quer que mantenhamos em ordem até Ele voltar. Não vamos salvar a Terra, nós vamos preservá-la até o fim, até quanto pudermos. Deus é que vai recriar a Terra. Não vai ser salva por seres humanos. Isso é uma bobagem, né? Uma bandeira boba para quem crê na Bíblia, que diz que os céus e a terra, pela palavra de Deus, né, estão sendo entesourados até que sejam destruídos pelo fogo. Seja assim recriado após o milênio o planeta, né? É assim que nós cremos, porque está escrito, e nós cremos no que Deus escreveu, usando o seu servo Moisés, um texto real, literal, histórico. Não tem nada de alegórico nisso aqui. Ou você não crê que homem e mulher são imagem de Deus? Os que não creem na literalidade do Gênesis devem colocar até isso em xeque, de certo, né? E aí vão ter que abraçar a teoria de Darwin. O Darwin, que era sexista. O Darwin, que era racista, né? Eu fico com esse texto, porque para mim ele é autêntico e inspirado. Curiosamente, mesmo os evolucionistas, de vez em quando escrevem sobre o ser humano, a natureza, não criação, porque eles não creem assim, né? Mas a natureza, o universo, de vez em quando eles escorregam, eles acabam se traindo. É o caso dessa reportagem que foi publicada alguns anos atrás na Time,
How We Became Human, como nos tornamos humanos, né? E num parágrafo dessa matéria que eu achei bem interessante, há uma escorregada feia. Eu vou ler para vocês. As pequeníssimas diferenças, eu coloquei um SIC, porque eu não concordo que sejam pequeníssimas, para mim são grandes, mas tudo bem, vamos lá. As pequeníssimas diferenças esparramadas por todo o genoma têm feito toda a diferença. Agricultura, linguagem, arte, música, tecnologia e filosofia, todas as realizações que nos fazem profundamente diferentes dos chimpanzés e que fazem um chimpanzé num terno e gravata parecer tão profundamente ridículo. Crianças, imaginam um chimpanzé de terno e gravata, né? São de alguma forma codificadas em frações minuciosas do nosso código genético. Já começou a ficar complicado para eles. Ninguém ainda sabe exatamente onde elas estão, essas diferenças, ou como elas funcionam, mas em algum lugar dos núcleos de nossas células estão bastantes aminoácidos, eu grifei, porque achei fantástico, arrumados em ordem específica, que nos dotaram com a capacidade mental para suplantarmos em pensar e fazer aos nossos mais próximos parentes. Eu coloquei um SIC de novo, porque não são meus parentes, são deles. Na árvore da vida. Elas nos dão a capacidade de falar, escrever, ler, compor sinfonias, pintar obras de arte e aprofundarmos na biologia molecular que nos faz ser o que nós somos. Gente, me diga, se alguma coisa está arrumada, é porque alguém arrumou? Se alguma coisa revela ordem específica, é porque alguém ordenou e organizou. Eu falei para vocês, eles se traem, né? É uma linguagem de design inteligente. Ordem, arrumado, colocado em ordem específica, código. Se tem um código, tem um codificador. Se tem informação, tem uma fonte informante, como já vimos ontem, né? Então, é interessante ver esses momentos em que eles acabam, sem querer, apelando para um argumento que tem mais que ver com intelligent design. Salmo 139. Davi não era um biólogo, não era um bioquímico, mas ele era um observador. E basta observar as coisas, a natureza, o universo, para dizer o que ele disse. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Nós somos feitos de modo assombrosamente maravilhoso. Não somos resultado de uma evolução casual, não nascemos por acaso, você veio ao mundo por um plano de Deus. Ainda que seus pais talvez nem quisessem, mas Deus sabia que você viria. Deus já conhecia você desde a eternidade. Então pense assim, você é especial. Você veio para cá com um propósito. Descubra-o e viva-o, tá bom? Avancemos aqui. Qual a origem dos sexos? Já perguntou isso? Bom, se a macroevolução está certa, tudo começa com um ser unicelular, ok? Que já é bem complicado, né? Porque se foi uma protocélula que seja assim, tem que ter já DNA, informação, núcleo, organelas, algumas, membrana seletiva. Não podia surgir uma forma de vida sem uma membrana, porque senão aquilo que estava dentro dela se dispersaria no meio aquoso, se é que surgiu na água. Ia se dispersar. Tinha que ter uma membrana, algo que envolvesse aquilo que estava dentro. Mas não podia ser uma membrana de qualquer coisa, porque tinha que entrar nutrientes e sair o que não presta do metabolismo, né? Então, era preciso que fosse já uma membrana com proteínas seletivas específicas e bem complexas. Mas tá, vamos dar. A gente já deu tantas chances ontem, vamos dar algumas hoje também. Surgiu, ok. Lá no espaço, tá bom, veio para cá. Não sei como. Ela se multiplicava como? Se dividindo. Eram clones, portanto. Ela se duplicava e se dividia. Eram todos clones, né? Uns dos outros. Em algum momento da história evolutiva, da suposta história evolutiva, a reprodução sexuada aconteceu. Surgiu. A pergunta é, como? Vamos começar agora a analisar os milagres necessários, tá? De novo. Bom, mutação, né? Mutação é aleatória, não é dirigida, não é um plano, é uma mutação aleatória. Aconteceu uma mutação, por acaso aí, que deu origem ao sistema reprodutor masculino. Mas não é tão simples assim. Não é só questão morfológica. Você tem ali hormônios específicos envolvidos.
Você tem neurônios especializados para controlar a função. E mais um monte de coisas. Tá, mas vamos dar uma chance? Senão não vai ter como contar a história. Surgiu por mutação um macho funcional. Não sabe para quê, porque ele nem sabia que tinha fêmea, né? Mas surgiu, tá, ok. Outra mutação distinta, aleatória, deu origem ao sistema reprodutor feminino. E não é só uma questão morfológica. Tem hormônios específicos diferentes do outro envolvidos. Tem neurônios especializados na função diferentes do outro específicos. Mas eu vou dar mais uma chance. Ok, surgiu. Só que o macho pré-histórico, né? Ele surge na pré-história dos Estados Unidos. E a fêmea pré-histórica nasce 100 milhões de anos, aparece 100 milhões de anos depois. No Brasil pré-histórico. O que adiantou? Uma mutação num e no outro. Não se encontraram no tempo, porque estavam bem distantes. E nem na geografia, porque estavam lá e cá. Você percebe como os milagres vão se acumulando? O que tinha que ter acontecido? Lembre-se que são seres muito pequenos. O macho tinha que surgir, vamos chutar aqui, há 500 milhões de anos, 501 milhões de anos, vamos colocar assim, e a fêmea tinha que surgir há 501 milhões de anos, também. E num centímetro, 1 milímetro quadrado desse planetão, para que pudessem se encontrar. E, voilá, eram compatíveis. Uma mutação aleatória aqui, outra ali, se encontraram, e não é que dava certo? Aí um cedeu metade dos cromossomos ali, metade da bagagem genética, o outro cedeu mais metade, e olha que coisa mais incrível. Surge outro ser, misturando as duas características, e ele sendo também capaz de se reproduzir sexualmente. Fala para mim, eu é que sou crente? Eu sou crente? Ou esse pessoal é muito mais crente do que eu? Eu não tenho tanta fé assim, confesso a vocês. Não consigo, né? A reprodução, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Na verdade, um dos prefaciadores de uma das edições do livro de Charles Darwin, Origem das Espécies, que é o Richard Leakey, um conhecidíssimo cientista evolucionista, é quem escreveu, eu tenho em casa. No prefácio ele diz, 2 dos grandes problemas da teoria da evolução são a explosão cambriana, não vou ter tempo de explicar hoje à noite, e a reprodução sexuada. Não sou eu que estou dizendo. Se você conversar com um evolucionista e perguntar isso, ele vai ficar em uma situação complicada. Eles têm algumas hipóteses e tal, algumas coisas que eles imaginam, mas não há uma resposta clara para o mistério do surgimento da reprodução sexuada. Simplesmente assim. Mas a coisa vai complicando mais, né? A produção de espermatozoides depende unicamente de um gene. Só um gene. Em todos os que os machos têm, é que codifica a produção de espermatozoides. É o Bowley. E eles dizem que é o tipo de gene que não pode ter mudado ao longo da longa e suposta história evolutiva. Por que não pode ter mudado? Simples. Porque se ele mudasse e deixasse de funcionar como deve, não estaríamos aqui para contar essa história, nem para ouvir essa história. Então é bem curioso, né? Para os evolucionistas, quando eles querem que alguma coisa tenha mudado, tipo patas virarem nadadeiras, mudou. Mas quando uma coisa não pode mudar, ela não mudou. Permaneceu a mesmíssima ao longo dos milhões e milhões de anos. Estranho, né? Um só gene, porque se ele não existia antes, como que havia reprodução? Como que poderia haver reprodução sexuada se esse gene não estava disponível? E se não havia reprodução sexuada, para que existia um gene que faz só uma coisa para haver reprodução sexuada? Tudo tem que surgir ao mesmo tempo. E é complicado você imaginar que todo um mecanismo complexo surja, segundo o pensamento evolutivo, claro, né? Ao mesmo tempo, porque ali é por etapas. A coisa não é tão simples ainda, tem mais ainda nessa questão aqui, tá? Isso aqui é interessante. Clica para mim lá, por favor. É o momento que o óvulo é fecundado. Você vai ver aqui uma explosão de zinco. Parece que olha ali, é quase como um fogo de artifício. In vitro fertilization has become the path to parenthood for many, but success can be elusive as it's difficult to know if the fertilized eggs being used will thrive. Researchers at Northwestern University have made a major breakthrough that could help mitigate disappointing and expensive failures. The team discovered that a spark, described as a zinc firework, occurs at the moment a sperm enzyme renders a human egg active.
Based on the size of the biological light show, both the health of an egg and the viability of the embryo can be determined. Eve Feinberg, one of the scientists involved in the study, said, "If we have the ability up front to see what is a good egg and what's not, it will help us know which embryo to transfer, avoid a lot of heartache, and achieve pregnancy much more quickly." É incrível. É como se houvesse um fogo de artifício no momento que você é concebido. Uma explosão de zinco, na hora que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Né? Eu te louvarei, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Né? É o que Davi não sabia disso, mas sabia de algumas coisas. Ok. Quando eu li essa reportagem na revista, essa é uma revista brasileira conceituada, Ciência Hoje, uma revista séria. Não é como algumas lá que são mais super irrelevantes. Já entenderam o que eu estou falando. Ciência Hoje. Essa reportagem eu li e quando terminei falei, louvado seja Deus. Como assim? Você leu uma revista científica e falou isso? Falei. Por que a mãe não rejeita o feto? É o subtítulo da matéria de capa. É uma boa pergunta. Porque quando o óvulo é fecundado, repito, metade do material genético não pertence à mãe. Então, quando o óvulo se fixa ali, à parede uterina, o corpo identifica como algo estranho. É mais ou menos como se fosse um órgão transplantado. O corpo tende a rejeitar. E, de fato, vai rejeitar. Só que, no momento em que o óvulo se fixa à parede uterina, já tinha até útero, né? Disponível. Incrível. Entra em cena, entra em ação, outro órgão muito complexo, que é uma espécie de barreira, de campo de força. Qual o nome? Placenta. A placenta envolve o óvulo fecundado. Ali dentro ele vai se desenvolver, sem correr perigos. A placenta, ela impede que os anticorpos da mãe entrem no mundo isolado intrauterino, né? Intraplacentário, digamos assim. Mas os autores da matéria, que são cientistas, eles mesmos questionam, e se um anticorpo conseguir furar, transpor a barreira placentária? O que vai acontecer? É incrível. Mas o sistema de defesa do bebê, que já está em formação, identifica a invasão. Ele envia o anticorpo que vai neutralizar o da mãe. Imagina-se uma conversa bioquímica desse nível, assim, mamãe, não se preocupe, quem está aqui é seu filho. Desativa o anticorpo. Incrível! Mas o que é mais complicado é imaginar que isso tem que ver com antevidência e não acaso. Porque já havia um mecanismo previsto, preparado, pronto para ser executado caso houvesse necessidade. Isso é antevidência. É alguém que planejou uma contingência caso isso fosse necessário. Inclusive temos em nosso corpo mecanismos de reparo genéticos que funcionam o tempo todo. Podemos dar uma mãozinha para eles como? Nos alimentando bem, dormindo bem, bebendo bastante água, praticando exercício físico, ok? Você está dando uma força para os seus mecanismos de reparo e para tudo mais no corpo, né? Esse mecanismo passa a existir depois do pecado, mas já estava potencialmente ali. É como o sistema de defesa também. Eu consigo imaginar, eu imagino que antes do pecado não havia necessidade de sistema imunológico, mas havia o potencial para isso, né? Deus deixou tudo preparado. É mais ou menos como um plano de salvação. Quando foi que foi decidido que Jesus morreria pela humanidade? Foi uma emergência? E agora, pecaram, o que faremos? Não. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o sacrifício de Cristo já estava previsto caso fosse necessário. Uma vez que o homem e a mulher pecaram, ele foi executado o plano, né? O plano foi executado. Deus não é pego de surpresa. Ele antevê. E no caso aqui eu vejo algo parecido, né? Tudo já estava preparado para a primeira fecundação que ocorresse. É quase como os pais que preparam o bercinho para receber o bebê quando nascer. Deus preparou todo o bercinho, desde o primeiro dia da criação. Em todos os detalhes ele pensou para que o bebezinho que nascesse, já nasceram adultos, os primeiros, né? Pudessem ser bem recebidos. Essa matéria é fantástica, né? Outra reportagem que foi publicada alguns anos atrás na revista Veja me chamou a atenção. Genética não é destino. Eu vou ler aqui um trecho para vocês verem como realmente é incrível isso. Durante os 9 meses de gestação, o zigoto, célula única que resulta da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, divide-se paulatinamente até se transformar
nos 100 trilhões de células que formam os 220 tipos de tecido humano, do corpo humano. Se eu não me engano, essas que estão na capa são gêmeas que competem, né, na natação. O que ainda intriga os cientistas é como essa divisão se dá de modo tão organizado que o resultado é um bebê com 2 olhos, 2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas, tudo sempre no mesmo lugar e distribuído de forma simétrica. O que impede que um zigoto produza aleatoriamente um ser com pés nos ombros ou nariz no umbigo? Não é uma boa pergunta? Aí eles mesmos respondem, né? Hoje se sabe o que acontece. Esses genes, o chamado homeobox, deixa eu voltar aqui, depois eu falo dessa questão. Descobriram que há um gene, só um específico, que controla a divisão celular, que é muito rápida, que rapidamente é 1, 2, 4, 8, 16, e aquilo vai loucamente assim, né? Não loucamente, mas rapidamente, né? De modo que algumas células mudam para ser células ósseas, células nervosas, células epiteliais, todas as várias células, né, que compõem os mais de 200 tecidos do corpo humano. Realmente, a pergunta é interessante. O que impede que essa divisão seja caótica, de modo que apareça um braço na barriga, um olho só na testa, uma orelha aqui embaixo, outra em cima, né? É uma boa pergunta. E descobriram que há um gene que é o mestre de obras. É o homeobox. Curioso, é o que eles dizem aqui depois, ó. Esses genes se mantiveram praticamente intactos durante a evolução. Claro, é outro tipo de coisa que não pode mudar, né? Como é que eles podem afirmar categoricamente isso, né? Bom, eu sei como é que pode. É só você olhar a coluna geológica e você vê lá embaixo, até em cima, né, peixinhos com 2 nadadeiras, você vê tartaruguinhas com 2 nadadeiras e 2 patinhas. Olha para mim, 2 braços, 2 pernas, passar uma linha no meio do meu corpo, é simetria bilateral. Eu sou, você também, bilateralmente simétricos nós somos. Isso você vê em toda a coluna geológica. Não há um momento em que os seres são primeiro ali aberrantes, todo estranho, para depois ajustar quando surge pela evolução o meu box. Não, ele está presente desde sempre. Isso é incrível, né? Porque desde sempre já há complexidade, então. Desde sempre já há ordem, organização, simetria. Eles concluem isso, né? Quando não pode evoluir, não evolui. Não evoluiu. Só quando eles querem, né? Mas tem um problema ainda, gente. Tá bom, eu estou dando um monte de chance. Surgiu o macho, surgiu a fêmea, na mesma época, na mesma geografia, eles se encontraram, eram compatíveis, geraram um novo ser, já tinha a placenta para abrigar esse ser, ele se desenvolveu, mas agora tem que nascer. E agora? Cresceu um monte dentro da barriga. É interessante, mas a pelve, né, os ossos da bacia da mulher permitem a passagem do bebê. São até mais larga, né, a bacia da mulher. A do homem não. Tem uns caras aí querendo ser mulher, né? Mas, olha, pode fazer a maior transformação externa que quiser, mas cromossomicamente não vai ser mulher. E não vai dar luz nunca, de modo natural. Pode até implantar lá um feto, não sei como, na barriga um dia, mas vai ter que nascer por cesariana, sempre. Porque não foi feito para isso. E quando morrer, daqui a 1000 anos, se Jesus não voltasse, claro, os arqueólogos iriam desencavar e iam dizer pela alçada, esse aqui era homem, esse aqui era mulher. Não adianta, né? Muda a carenagem, né? A fuselagem, mas internamente, biologia não tem ideologia. Biologicamente é isso ou aquilo que Deus criou. Homem e mulher os formou. Outra coisa interessante, no momento do parto, jorra na circulação da mulher um hormônio, um neurotransmissor chamado ocitocina. Ele tem várias funções. Uma delas também é ser o hormônio do amor, né? Ele une o casal. Por isso que os casais casados devem se abraçar muito. Acordou, abraça. Vai dormir, abraça. Faz carinho. Porque o toque, o contato, ele gera ocitocina. Já abraçou seu marido hoje? Eu vou te dar um segundo aí, vai, abraça. Eu quero ver. Eu só não faço isso porque eu não estou em casa. Mas você pode. E eu estou morrendo de inveja. Abraça. Ocitocina nela. Vasopressina em você. Que é o hormônio mais, né, típico do homem, né? Vasopressina e ocitocina. É o hormônio do amor porque ele gera vínculos, né? Por isso que, olha como Deus é perfeito, né?
Você tem que namorar, e namorar direitinho. Quem fica, ou então quem pratica sexo casual, vai destruindo esse mecanismo sensível. Por quê? Tem intimidade, ocitocina, vasopressina, cria uma ligação química, que é real, certo? É química, cria o vínculo, aí termina, ou nem se vê mais, rompe. Pode até não admitir, mas o mal-estar fica. Não fomos feitos para isso. Aí fica com outra pessoa, cria intimidade física, liga, depois rompe. E o mecanismo vai ser desgastado. Deus restaura as coisas, mas para que se envolver nesse tipo de coisa? Deus criou o ser humano para ter intimidade com a pessoa com quem ele vai ter responsabilidade. Ter um vínculo real. Assumir um papel de verdadeiro homem e verdadeira mulher. Aí a química te favorece. Porque você vai ter intimidade com a sua esposa, intimidade com o seu marido, e cada vez mais vão ficar ligados. Quimicamente. Deus fez para ser assim. E assim não tem sofrimento. E assim não tem medo. E assim não tem consequências ruins. Naquele contexto, é uma bênção. O prazer é uma bênção. A intimidade é uma bênção. É científico. Deus sabe o que faz. Não é só a Bíblia. Já bastaria, porque é a palavra de Deus. Mas para alguns que são teimosos, às vezes tem que quebrar a cara ou ver um cientista falar. Se o cientista falar, agora sim, eu acredito. Deus é o maior dos cientistas, né? Jorra a ocitocina na circulação e as articulações se afrouxam. Favorece ainda mais a passagem do bebê por onde tem que passar. Não é incrível? Estava tudo pronto já, preparado. Isso é antevidência, certo? E o bebê tinha que comer, né? Logo que nasceu. E ele nunca tinha comido algo pela boca, sólido, enfim, ou líquido, né? Ele era alimentado de forma pelo cordão umbilical. Então ele precisa de alguns preparativos para receber o alimento, depois o alimento, né, que ele vai comer para o resto da vida. Então o leite materno, olha só, o inibidor da secreção de tripsina pancreática é encontrado em níveis altos no colostro, que é aquele primeiro leitinho que sai quando a mulher vai amamentar, né? Além de ter ali anticorpos, né? É importante isso. Esse inibidor é uma molécula normalmente encontrada no pâncreas e protege o órgão de sofrer danos pelas enzimas que ele faz. Ele não se autodigere, porque ele tem esse protetor, que é o inibidor. A amamentação prepara o intestino do bebê para receber comida. Além de possuir anticorpos, o colostro é rico em vitamina A, que suplementa as baixas reservas do fígado do recém-nascido. Tudo o que ele precisava já estava no leite. Como que a natureza é sábia, né? A natureza é muito sábia. Já tinha previsto tudo. Preparou até a comidinha perfeita para o bebê que nasce. Não. Eu te louvarei, porque de modo assombrosamente fizesse o leite para mim. Leitinho materno. É isso, gente. Antevidência. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Tu me viste antes de eu ter nascido. Salmo 139. Aqui eu quero fazer uma pequena pausa para falar de outra coisa, né, que eu acho que talvez valha a pena. Nós somos pró-vida, né? Por quê? Tem um texto lá nos Salmos que diz assim, tu contemplaste o meu corpo ainda informe, né? Não era nem corpo, na verdade. O meu ser ainda informe. O que é informe? Não tinha forma ainda de bracinho, de perninha, né? Era informação. Mas o salmista considera isso como ser humano. Quando Maria vai visitar Isabel, ali havia 2 fetos. Mas João Batista, já no ventre, se agitou, porque, de alguma forma, sei lá, percebeu que ali estava Deus bebê. Incrível, né? O Deus bebê no ventre de Maria percebeu que ali estava o Salvador. Era um feto. Biblicamente, feto é vida. É ser humano. Então nós não podemos, como cristãos, apoiar o aborto. Esse tipo de aborto indiscriminado que querem promover por aí, né? Bastaria isso, essa pauta diabólica, para um cristão perceber que não pode apoiar pessoas, especialmente quem quer governar, que apoia esse tipo de coisa. Nós temos que defender a vida. Nós temos que nos pautar pela Bíblia. E para Deus, a substância ainda informe é vida. Para Deus, tu me viste antes de eu ter nascido. A vida dentro e fora é a mesma. É importante. E nós temos que preservá-la. Então, fecho aqui o parênteses, né, e avancemos. Eu quero recomendar um livro aqui para vocês. De um PhD
chamado Leonard Sachs. Por que gênero importa? É bem interessante. Fala sobre as diferenças que são reais. Não adianta querer mascarar isso. As diferenças entre homens e mulheres são reais e são complementares, né? Vejam, não é um cristão falando, é um cientista, um especialista nessa área, um PhD que está dizendo. Um livro muito instrutivo e fica aí a recomendação para vocês. Vamos lá, porque o tempo corre. A Caixa Preta de Darwin. Darwin's Black Box. Tem aqui em inglês também, de um cientista norte-americano chamado Michael Behe, professor da Universidade de Lehigh. Ele foi republicado recentemente lá no Brasil, O Desafio da Bioquímica à Teoria da Evolução. Livraço, muito bom. Não é um criacionista, e às vezes isso é até uma vantagem, né? Ele é mais do design inteligente ali, né? Mas ele conclui que quando a caixa preta da célula foi aberta, os evolucionistas ficaram numa situação ainda mais complicada. E ele faz uma comparação para explicar o que são os sistemas de complexidade irredutível, que é uma das grandes ideias que ele propôs, né? Ele usa a ratoeira para fazer essa comparação. Observe a ratoeira. Para que ela funcione, é necessário que haja ali algumas partes mínimas necessárias. Uma base, que não pode ser de qualquer coisa, não pode ser de borracha, de papel, porque se dobraria, né? Tem que ser uma base sólida, rígida, madeira ou metal. Tem que ter uma mola, um martelo, que é o que bate no pobre do rato, né? Tem que ter uma trava para o martelo e basicamente isso. Se eu tirar a mola, a ratoeira funciona? Então deixa a mola ali. Se eu tirar a trava, funciona a ratoeira? Deixa a trava e a mola ali. Se eu tirar o martelo, tem ratoeira funcionando? Então, não dá para tirar nada. Você acabou de identificar um sistema cuja complexidade não pode ser reduzida ou ele não funciona. Então, é um sistema de complexidade irredutível. Não dá para reduzir. E o Michael Behe, aí o livro vai se divertindo sobre o corpo humano, sobre as funções do corpo humano, mostrando que nós temos muitos e muitos sistemas desses no corpo. Por exemplo, só para lembrar de um que ele fala, a coagulação do sangue. Para que haja coagulação, forme a casquinha, né, que fecha um corte, não fosse isso, você morreria, qualquer cortezinho, o sangue ia esvaindo até você morrer. Mas tem esse sistema que tapa. Incrível, né? Eu me lembro quando eu praticava bicicross, com 15 anos, e inventaram um produto lá que você injetava, acho que as motos usam, injetava na câmara de ar, e quando um furinho pequeno acontecia, as partículas que estavam em suspensão corriam para lá, flutuavam para lá, atraídas pela diferença de pressão, e lacravam o furo. Foi muito bom aquilo lá, né? Porque volta e meia furava o pneu, a gente tinha que ir lá tirar a câmara, raspar a borracha, lembra? Quem lembra disso aí? Colar com cola, Michelin, né? O nome da cola. Colar o remendo com Michelin ali. Era complicado. Quando inventaram esse negócio aí, era muito bom. Ele lacrava o furo. A coagulação é mais ou menos isso, né? Está tudo ali pronto. Houve um corte, houve uma perfuração, entra em ação uma série de reações bioquímicas em cascata. Uma leva à outra. Tem um fator chamado fator 8, que se for retirado, acabou, não tem coagulação. Hemofilia, a pessoa pode ter. Ou seja, é um sistema de complexidade irredutível. Tinha que funcionar bem desde a primeira vez, ou não haveria gente aqui hoje para contar a história. Desde a primeira vez tinha que funcionar, direitinho. Não dava tempo de evoluir por etapas, porque se tirar um fator só, não funciona. E ele vai citando vários e vários exemplos de complexidade irredutível, que mostram, e ele se convenceu disso, tá? Que é um projeto. Não tem como ser by chance, por acaso, casualmente, né? Isso aí é o mapa metabólico humano. Se você visse esse projeto sobre a sua mesa, você poderia imaginar que isso aí é fruto do acaso? Uma descrição de etapas, de processos. Ele descreve o metabolismo humano, cada parte do que acontece no nosso corpo, né? Para os médicos, para os bioquímicos, isso é muito útil, até para criarem remédios, né? É ordem. Então isso é pura complexidade irredutível. Planejamento, propósito, né? Vamos lá. O que vocês acham? Uma linha de montagem automatizada,
revela design inteligente ou causas naturais? Design inteligente, né? Robôs que fazem os carros, o carro vai por etapas, solda, pinta e tal, e monta, chega no final o carro está pronto. É muita inteligência. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui uma linha de montagem orgânica, microscópica. Dentro das suas células tem os ribossomos, né? E os ribossomos nada mais são do que uma espécie de máquinas de costura que vão juntando os aminoácidos e produzindo fileiras de proteínas. Nós existimos por causa deles. Nós somos feitos também de proteínas, né? E são eles que criam, que sintetizam as proteínas. Bem, a máquina molecular, só para você comparar, o ribossomo produz 20 blocos de proteína por segundo. É uma maquininha rápida, né? A máquina molecular criada pelo ser humano, a mais moderna, artificial, produz 4 blocos a cada 12 horas. Compara aí, 20 blocos por segundo, uma maquininha que já existe há mais de 6 mil anos, e uma máquina criada pelo ser humano que produz 4 blocos a cada 12 horas. É inviável. Não ia sobreviver um robô que dependesse de um ribossomo artificial, que fosse proteico, né? Então, olha como o ser humano tenta copiar e não consegue igualar a função. Nem copiando. Aqui é demais. Essa é uma máquina molecular, um robozinho molecular chamado quinesina. Ele é uma espécie de transportador, né? É um estivador de porto. Ele carrega aquelas sacas de feijão nas costas, né? E vai levando ali está carregando uma vesícula. Literalmente caminha sobre os microtúbulos das células. Deixa eu mostrar aqui uma animação para vocês verem como é que funciona. Clica para mim lá, por favor. Ali vem uma quinesina carregando nas costas uma vesícula. Você percebe lá atrás, assim, várias, né? Onde ela está caminhando ali são os microtúbulos, uma espécie de esqueletinho das células. Ela vai andando ali, ó, pezinho, 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 né? Você tem trilhões de células. Cada célula tem milhares de quinesinas. Então, neste momento, quantos robozinhos nanotecnológicos estão dentro de você, trabalhando para você existir? Esquece o número, não dá para contar. É uma coisa absurda. Muitos e muitos e muitos. Mas alguém aqui está preocupado com a movimentação das quinesinas? Alguém está pensando assim, quinesina lá do dedinho do pé, leva essa vesícula para o lado esquerdo da célula que está precisando lá. Alguém está fazendo isso? Você não está nem pensando no coração que está batendo agora? Bate o coração, por favor, não para. Eu quero tanto ouvir essa palestra, mas não para, por favor, bate, 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 bate. Alguém está administrando conscientemente o diafragma, que move os pulmões? Respira, não para. Agora você percebeu que estava respirando, porque eu falei. Respira. Até então você estava automaticamente respirando. A digestão. Pastor Eleazar e eu almoçamos hoje um hambúrguer vegetariano. Já está quebrado, né? Em nutrientes que foram enviados para várias partes do corpo. Eu não vim preocupado com isso no carro. Vai, proteína, aminoácido aí, vitamina tal e não sei o quê, vai para lá, para cá. Não, aconteceu. Já virou energia para eu falar aqui agora. Automático. Tem um cientista, não é cristão, era um grande amigo de Stephen Hawking, Vladimir Milonov, um russo. Num livro dele ele fala que 70%, mais ou menos 70% do funcionamento cerebral é automatizado. Graças a Deus. Você dorme, o coração continua batendo. Não é? Automatizado. E não é só isso, o nível de processamento de informação é tão absurdo, você está agora automaticamente medindo a temperatura do ar com os sensores que estão espalhados pelo seu corpo. Você está ouvindo a minha voz, que não é voz, são ondas sonoras, amplificadas pelas caixas. Chega até você a onda sonora, ela é captada pelo ouvido, vibrações são transmitidas lá para o cérebro, e ele diz, é a voz do pastor Michelson. Mas você não está ouvindo a minha voz, você está ouvindo ondas sonoras. Você não está me vendo. Que isso? Pirou. Agora pirou. Né? Você não está vendo a gravata azul aqui. Você está vendo ondas eletromagnéticas que refletem em mim, aqui no caso, as cores são absorvidas e o azul é refletido. E aí a radiação correspondente ao azul no espectro, ela é refletida e você recebe. Os olhos, que são os que captam essa informação, mandam essa informação para o nervo óptico, que é uma fibra óptica de alta tecnologia, de ponta, não, já tem mais de 6 anos.
leva lá para trás da cabeça, onde ficam os neurônios da visão. Eles estão dizendo, a gravata dele é azul. Ele tem essa cor de pele, o paletó dele tem essa cor. Você não está vendo cor, você está vendo ondas eletromagnéticas. Deus te deu um cérebro que decodifica a realidade em volta, que mede temperatura, que entende cor, que entende som, que consegue contemplar a beleza da natureza, a beleza supérflua das flores. Para que tanta cor, para que tanta exuberância? Porque você é um filho amado. Porque você estava chegando e Deus queria que você visse coisas maravilhosas, mesmo nesse mundo de pecado ainda há. Não precisava ser tão belo assim para a evolução. Bastariam os requisitos mínimos, né? Para sobrevivência, reprodução, tá bom? Mas é tudo tão belo. Tem um amigo meu, cientista no Brasil, que diz que Deus é um exibido. Deus é um exibido. Ele gosta de mostrar coisas belas, maravilhosas, né? Não precisava tanto assim, mas ele é um exibido. No bom sentido, né? Ele gosta de mostrar para nós ficarmos felizes. Kinesina, que coisa fantástica esse robozinho molecular. 30% do processamento cerebral você tem de graça aí para pensar, sonhar, amar, prestar atenção na palestra, que está quase acabando. 70% automatizado, 30% para você ficar livre com isso. Se não fosse automatizado e tivéssemos que gerenciar tudo conscientemente, a gente não faria mais nada, a gente travava. Não tem iOS, Windows que funcione num nível tão absurdo de processamento de informação. A gente não ia dar um passo, ia ficar travado. Mas Deus colocou isso automatizado. Bom demais. Obrigado, Senhor. Hidrelétricas são ou não são uma maravilha da inteligência humana? São. As hidrelétricas são, vamos colocar assim, máquinas, né? Olha aí Itaipu aí, né? Uma das maiores do mundo. Trinacional, né? Paraguai, Argentina, Brasil, aproveitam a energia que ela gera. Tubulações gigantescas, turbinas incríveis, uma central de comando com computadores ali possantes para processar tudo isso. O que uma hidrelétrica faz, basicamente, é transformar um tipo de energia em outra mais útil. Então, ela pega o movimento das águas, né? Geram ali a turbina, rodam a turbina, e isso gera energia elétrica. Então, a energia do movimento, que não é tão útil assim, transforma em energia elétrica, que é ótima para nós. Olha aí o computador funcionando, olha aqui a luz, o microfone, o passador de slides, tudo isso depende de energia. Ótimo, que bom que inventaram esse negócio. Tem outros tipos de geração de energia, né? Mas estou comparando com a hidrelétrica. Não fique tão admirado disso, porque dentro de você existem trilhões e trilhões e trilhões de mini Itaipus, geradoras de energia. São as mitocôndrias. A mitocôndria faz basicamente a mesma coisa que uma hidrelétrica, ou uma termoelétrica, ou uma usina de geração nuclear de energia. Ela pega uma energia e transforma em outra melhor. Então ela pega açúcares, pega gordura e transforma em moléculas de ATP, que é a energia ideal para nós funcionarmos. Incrível, né? Só comparando, a Itaipu tem 20 turbinas. Cada mitocôndria tem milhares de turbinas. E cada célula possui milhares de mitocôndrias. E você tem trilhões de células. Então, quantas turbininhas tem dentro de você agora rodando aí para você gerar energia para você mesmo? Esquece. É quase, eu acho que o número de estrelas do universo. Você é um universo, se pensar bem, né? De complexidade, de coisas maravilhosas. Interessante é que as melhores unidades de conversão de energia projetadas pelo ser humano perdem alguma energia dissipada em forma de calor. Pelas linhas de transmissão, pelos cabos, calor é gerado. E isso se perde. No corpo humano acontece algo parecido. Então acabei de ver uma falha. Olha só, a conversão energética realizada pela célula tem rendimento de 50%. Nossa, tão baixo assim? Então perde 50% como calor? Não perde nada. É o calor necessário para manter teu corpo em 36 graus, 36 e pouco, 37. Que é a temperatura ideal para que reações bioquímicas, químicas aconteçam. Se estiver muito alta, febre, pode morrer. Se estiver muito abaixo, hipotermia, não funciona. Certinho, 36 graus, 50% da energia que é gerada se perde como calor, mas não se perde, é usado para manter você quentinho, funcionando com a temperatura certa. É incrível. Louvado seja Deus por isso. Né? Eu queria ter mais tempo para falar disso aqui. Ó. Vocês têm mais 2 horas? Gente, isso aqui rende, né? É o 1,5 kg de matéria mais complexa do universo. O cérebro humano.
lóbulo pré-frontal que nos qualifica, né, que nos distingue, muito especialmente dos animais, o cérebro. Não dá tempo, mas eu quero só mostrar aqui para vocês, de novo, esse pessoal se traindo, escorregando na casca de banana. É um livro secular da Folha de São Paulo, Publifolha, sobre o cérebro. E eles tiveram a capacidade de escrever isso aqui, ó. O cérebro é o objeto mais complexo que o homem conhece. Concordo. Dentro dessa massa aparentemente grosseira e disforme, há o maior projeto de design já visto. Ah, amigo, você pisou feio na bola. Se há um projeto, existe um projetista. Se há um design, existe um designer. Parece que foi escrito por um criacionista, só se ele foi um infiltrado ali, né? Mas a linguagem no livro da Folha de São Paulo, que nega a criação, que nega a Bíblia, está tão criacionista, né? É que não dá para imaginar o cérebro como fruto do acaso, né? Nem eles conseguem. Enfim. Com a tecnologia hoje disponível, isso hoje, entre aspas, né? É uma matéria de 2008, tá? Seria necessário um supercomputador que ocuparia uma área aproximada de 4 maracanãs para reproduzir de forma digital a capacidade de processamento dos 100 bilhões de neurônios no cérebro humano. Não tem computador nesse mundo que se iguale. Nunca vai ter. Em termos de processamento. Infelizmente, a memória da gente é falha por causa do pecado. A gente esquece um monte de coisa. Esse computador, ele bate na parede. Meu filho batia direto no computador na parede. Fazia cambalhota e caía. Eu já bati também um monte de vezes esse computador na parede. E está aqui. E tem como é que chamava? Winchester, não sei. Aquela parte metálica de fora, né? Aqui é bem dura. Esse osso aqui é bem duro, né? E ele é a prova d'água. Você pode mergulhar com esse computador. Olha lá. Mergulhou. E está tudo certo. Funcionando. Não molha. Não estraga. E já existe há mais de 6 mil anos esse computador. Não é incrível? Eu queria falar mais do cérebro, mas não dá tempo, né? Vou fazer uma brincadeira agora aqui. Design inteligente ou causas naturais? Fala para mim. Design inteligente. E esse aqui? Esse fez aquele, tá? Outra. Design inteligente ou causas naturais? Design inteligente. E esse aqui, que já existe há muito mais tempo e faz muito mais coisas. Ah, esse aqui é por acaso. Seja coerente, né, por favor. Esse aqui, design inteligente ou causas naturais? E esse aqui, muito mais complexo. Design inteligente ou causas naturais? E esse aqui, que inventou aquele lá? Ah, esse aí surgiu. Ah, por favor, né? Conta outra. Então fica assim, ó. Criados por pessoas inteligentes. Por outro lado, aqui são mutações aleatórias filtradas pela seleção natural. Ah, não dá. Eu não consigo. Para mim, eu repito, eu não tenho tanta fé assim, né? Para mim, Deus é o Criador. Deus, Ele projetou tudo isso. E eu termino fazendo uma comparação aqui, né? Carl Sagan, um famoso cientista norte-americano ateu, escreveu um livro um tempo atrás chamado Contato. Sábado eu vou voltar a esse filme, a essa história. Nesse livro, ele é uma ficção científica, né? E ele imagina como seria, então, o primeiro contato dos seres humanos com uma raça inteligente fora da Terra. E, de repente, os radiotelescópios da Terra começam a captar uma mensagem, uma sequência, não uma mensagem, uma sequência de números primos de 1 a 121. E, para eles, automaticamente, isso é um sinal de inteligência. Por quê? Porque uma sequência dessas não acontece por acaso, ela é organizada. Para eles é uma mensagem. Aí eu pergunto, eu falei disso ontem, né? E as 30 enciclopédias no núcleo da ameba? Não revelam um sinal de inteligência? Quando eles captam uma mensagem simples dessa, isso já convence de que há uma inteligência por trás. Mas quando eles lidam com o genoma humano, alguns têm a coragem de dizer que não, isso aí surgiu, apareceu. Na natureza você vê padrões. Você tem lá a série Fibonacci, que é um padrão perceptível em vários elementos da natureza, números, códigos, informações. E a Bíblia é clara em dizer que tudo isso foi criado por Deus.
Espero que vocês tenham nesta noite mais uma vez se maravilhado com esse Deus que nos criou de modo assombroso. E que isso não seja uma prova, mas uma reafirmação da fé. De que nós não viemos para cá por acaso. De que nós somos amados por Deus. Nós somos pensados por Deus, projetados por Deus. Nós temos aqui uma finalidade e Deus nos quer eternos. Repito, você é único nesse universo. Se você se perder, é uma perda irreparável. Não se perca, pelo amor de Deus. Permaneça firme nos caminhos de Deus. Um dia você vai conhecer pessoalmente o Criador de tudo isso. Eu quero olhar o rosto dele. Eu quero abraçar o meu Criador e agradecer por tanta bondade, por tanta maravilha que ele fez para a gente. Vamos terminar com uma oração? Em pé? Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, mais uma vez, porque deixaste tantas evidências espalhadas pela criação, pelo universo, evidências que nos convencem de que Tu existes, Tu nos amas e que Tu queres que nós estejamos para sempre contigo, bem pertinho de Ti. Abençoa, Pai, esta igreja, abençoa estas pessoas que estão aqui participando deste culto e também os amigos que nos acompanharam pela internet e que vão assistir a gravação também, que possam ser gratos a Ti pela existência e ter o desejo também de um dia conhecer pessoalmente o Criador. Nós oramos e tudo Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.